sou a Aline Machado, sou assistente executiva e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com um grande amigo. Chegamos a trabalhar juntos na American Express. É o Hristo Petrov Manowitz. Estou muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, Kendi. Eu que agradeço, fico feliz em estar contigo mais uma vez, agora de uma forma profissional e de tantas outras festas e eventos que tivemos na American Express. Perfeito. Fala um pouquinho aí para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória. Então, Kendi, a história é bastante rica, né? Eu vou tentar resumir. Okay. Mas eu nasci na periferia de São Paulo, basicamente no Jardim Vaz de Lima, um bairro perto do Capão Redondo, Parque Santo Antônio, uma periferia bem pobre. Okay. Sou filho único, então meu pai é macedônio, veio lá de uma das ex-repúblicas socialistas iugoslavas. Tá. Agora em 92 teve a sua república reconhecida, né, pela comunidade europeia. País pequeno. E meu pai veio para o Brasil por conta da guerra. Casou com a minha mãe, que é brasileira. E aí, ei que me estou. Perfeito. Filho único. Meus pais faleceram muito cedo. Eu fiquei órfão com 14 e 16 anos, né? Pai e mãe morreram quase na sequência. E aí o pobre, o garoto sozinho, que vem da periferia, tem dois caminhos, né? Essa é a realidade do nosso povo, né? Ou estuda e vai buscar algo na vida, que talvez seja o sonho da grande maioria, ou, infelizmente, alguns vertem para o caminho errado. Graças ao bom Deus, eu tive a oportunidade de ir para uma empresa multinacional, empresa essa que nós tivemos a sorte de participar, de trabalhar junto. E lá, estudando e trabalhando, se dedicando, e com muita ajuda dos meus pares, eu consegui galgar promoções, enfim, cargos diferentes. E estímulo, principalmente estímulo, motivação de muita gente que acreditou no nosso trabalho, acreditou na nossa força. Perfeito. Para que a gente pudesse realmente trilhar um caminho aí de sucesso. E eu acho que com altos e baixos, óbvio que na vida nunca você está sempre no topo, você tem essas curvas, que é natural. Mas eu acho que a gente conseguiu ter sucesso na vida, pelo menos sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista moral, que é importante, né? Valores que foram criados a partir daí, então, não só dentro da empresa, mas até então com os meus pais. Eu acho que foi uma história, e está sendo, né? Uma história de bastante valor. Ok. Depois, você trabalhou em outras empresas também. Sim, trabalhei no Grupo Accor, o maior grupo hoteleiro do mundo. Sim. Né? Talvez a empresa que mais evidencia esse grupo é a Ticket Restaurante. Certo. Um know-how que nós trouxemos da American Express. Então me levaram para lá para que eu pudesse fazer a troca dos tickets, todos os papéis, vamos chamar assim, para o meio de pagamento eletrônico, o cartão. Então a nossa expertise valeu muito lá. Certo. E eu sempre trabalhei na área administrativa, contábil, depois auditoria. E aqui no Grupo Accor também não foi diferente. Fui para operações de logística, cuidava de toda a operação no Brasil inteiro. Perfeito. E outras empresas do ramo de petróleo, né? Empresas do ramo alimentício, sempre trabalhando na área de operações de logística. Que legal. A partir daí a gente começou a desenvolver outras atribuições, né? outras habilidades. Eu sou um cara que gosto muito de estudar, né? Então, hoje eu sou curioso do direito, então um autodidata em direito, estudo psicologia porque eu gosto, eu faço medicina antroposófica, que é uma medicina de Rudolf Steiner, né? Sim. Discípulo de Goethe, alemão. Sim. E aí eu comecei a buscar um negócio interessante, quer dizer, você pegar a parte técnica da administração, sou formado em administração de empresas, e trazer isso para o lado humano, que é o lado social. Tem um projeto social meu há 29 anos já. Perfeito. E a gente já faz benemerência, enfim, já faz o que pode fazer pela sociedade de forma privada, obviamente, tirando absolutamente todos os recursos do próprio bolso. Mas trazer essas informações, eu percebo que muito mais do que dar, materialmente, eu quero dizer, sim, você quando consegue passar conceitos, valores de família,
consegue passar valores de autoajuda, motivacionais, trabalhos comportamentais para a população, para as pessoas, realmente você consegue ter um valor agregado maior. Porque o que a gente percebe é que a população, de um modo geral, ela está muito descrente, seja na classe política, seja nos governantes, sejam nas pessoas que os empresários, enfim, de um modo geral. Quer dizer, eu imagino que, talvez até por conta de ter vindo de um bairro mais humilde, eu percebo, eu consigo dar valor, eu consigo enxergar a necessidade dessas pessoas. Okay. Então eu acho que o nosso valor como ser humano é, talvez, adquirir conhecimento, né, habilidades que você possa depois reverter em prol do próximo. Esse é o objetivo maior que eu busquei para a minha vida e que me faz feliz. Isso realmente me deixa feliz. Quer dizer, você agrega valor ao teu negócio, porque a gente precisa viver, não tem como, mas se com isso você consegue criar benfeitorias e consegue criar benefícios para o seu próximo, realmente eu acho que isso é a autorrealização, é a felicidade de verdade. Uma vida admirável. E o fato de você ter vindo lá da periferia, essa parte que a gente precisa praticar a empatia, você já tinha que viver aquilo o tempo todo, né? Não tenha dúvida. Eu digo para você que é bacana, para mim fica fácil, porque você consegue se situar, consegue atuar em todos os níveis sociais. Quer dizer, perfeito, você sabe falar a linguagem da periferia, você está no meio empresarial, né? Eu participo de uma fraternidade que busca o desenvolvimento filosófico e humano, né? E o nosso maior objetivo é fazer com que a gente tenha uma evolução não só espiritual, mas também uma evolução no sentido de ajuda ao próximo, né? Esse composto, e na minha, pelo menos foro íntimo, né, a minha análise pessoal, é que faz com que a gente, mesmo tendo as dificuldades da vida, como todos temos, você consegue transpor essas barreiras de uma forma mais profícua, de uma forma mais tranquila, vamos chamar assim. Por quê? Porque você conseguiu obter o conhecimento, trazer esse conhecimento e desse conhecimento você fazer com que possa, de alguma forma, ajudar as outras pessoas. Então, esse trabalho, eu acho que essa linguagem, quase de tradutor mesmo, entre a periferia, entre o empresário, entre o lado cultural, as pessoas de um nível mais alto, as pessoas de um nível mais humilde, você conseguir conjuminar tudo isso, né, num sentido único, que eu acho que é o sentido de prover a felicidade humana, prover algum benefício ou alguma forma de ajudar o seu próximo, né? Eu acho que isso, para mim, hoje é quase um sentido de vida, para mim é um objetivo de vida. Não é só o ganhar dinheiro, não é só crescer, quer dizer, estudar é bacana, porque isso abre a cabeça, a gente brinca que realmente você tira a venda da ignorância, mas não adianta nada você adquirir conhecimento, não adianta nada você crescer enquanto empresário, não adianta nada você crescer materialmente, se você não conseguir transformar isso em alguma coisa que possa ajudar o próximo, seja seus familiares ou aquele que te circunda. Aí você fez isso a tua filosofia de vida, né? Hoje é minha filosofia de vida e eu vou te dizer mais. Eu acho que isso, Kendi, eu falo de uma forma, né, brincando, eu falo, eu sou até meio arrogante quando eu falo isso, porque depois de 30 anos sem tomar uma S infantil, olha eu fazendo propaganda já, sem tomar qualquer tipo de medicamento, eu posso atestar a você que antes de mais nada a doença vem do sistema neurosensorial, que comanda o seu sistema rítmico, certo? E que, portanto, também comanda o seu sistema metabólico motor. Isso na antroposofia a gente chama de trimembração. Ora, se eu tenho uma cabeça boa, se eu tenho a minha intelectualidade sempre ativa, se eu busco fazer o bem, se eu tenho amor no coração, e não é um amor fictício, criado só para, enfim, conquistar, seja mulheres ou qualquer outra coisa, mas você tem de fato direito, uma essência de amor fraterno, para doar para as pessoas, isso faz com que a tua cabeça mande sempre energia positiva. Então você pode dormir mal, porque eu durmo mal, eu como mal, eu sou desregrado, sou bagunceiro nesse sentido. O meu planejamento é todo maluco, ninguém consegue entender, eu me acho. Sim. Mas mesmo esse desregramento, vamos chamar assim, da minha vida, no sentido de não ser muito metódico, eu sou muito, muito de insight, mas o fato de você estar absolutamente equilibrado, né, espiritualmente, te faz você com a tua vitalidade positiva e, portanto, você saudável.
E eu acho que é isso um pouco da experiência que eu quero passar para as pessoas. Se medicamento, né, não é droga, Sim. por isso que chama drogaria, enfim. Se medicamento fosse bom, eu acho que já vinha injetado, já tinha buraco no nosso corpo para se colocar, né? E não é assim que é. Não é assim que funciona. Se a gente está em perfeito estado, seja na cabeça, no nosso corpo, enfim, fazer exercício, essa coisa toda, você consegue ter uma qualidade de vida sem que necessite buscar esse tipo de medicamento. Hoje, com esse momento que nós estamos vivendo terrível, você encontra um monte de gente que, apesar de ser rico, né, materialmente, tem problema de depressão, tem problema de estresse assim absurdo, tem problema de ansiedade. Eu tenho alguns amigos, irmãos, que estão passando dificuldades absurdas nesse sentido. E por quê? Porque não se prepararam espiritualmente. Desequilibrou, né? As energias ficaram desequilibradas. Tudo que é em desequilíbrio, tudo que é excesso, né, acaba desequilibrando a tua vitalidade e, portanto, começa a você pender para o lado, né, de doenças, enfim, ter que se valer de medicamentos para poder equilibrar. E isso nunca é bom. Perfeito. Né? Ô Risto, antes de falar do seu novo desafio, o pessoal, principalmente aí, os Examex, querem que você conte aí a sua ida para sua terra, a terra do seu pai. Essa é uma história bastante rica, bastante interessante. Até os meus 36 anos, Kendi, eu não tinha absolutamente informação nenhuma com relação à família do meu pai. Né? Então, minha vida sempre foi muito sui generis. Minha mãe, que é brasileira, eu fui 2 vezes para o Nordeste, para o estado da Bahia, procurar qualquer tipo de parente que fosse dela. Eu fui por 2 oportunidades, fiquei 1 mês e meio em cada uma delas, não achei ninguém. Com 36 anos, um amigo do meu pai, que veio com ele da Europa, por conta da guerra, me procurou, me achou e disse: olha, você tem alguns parentes na Europa, tem pessoas que estão te procurando, estava procurando na verdade seu pai, eu já informei-os que ele faleceu, mas eles querem te conhecer. Então, até os 36 anos eu não sabia absolutamente nada, porque esse pessoal tinha um problema, né? Por conta da guerra, e lembrando que a Macedônia, principalmente, teve a sua democracia promulgada em 1992, portanto, anterior a esse ano. Eles tinham medo, por conta da República Socialista Iugoslava, tinham medo que tivesse algum tipo de retaliação, então eles ficavam na moita. E os nossos pais, e eu tenho muitos amigos hoje, descendentes de macedônios como eu, que os pais não quiseram, por medo, inclusive ensinar a língua. Para que não tivesse nenhum tipo de contato ou que não tivesse qualquer tipo de problema, sob o ponto de vista de ameaça, enfim. Isso era o fantasma que eles tinham na cabeça. Bom, me acharam, eu falei, obviamente que eu quero conhecer, seja quem for, mas tem a esposa dele lá, né, porque ele era casado lá. Falei, vai ser um prazer imenso eu conhecer, eu quero mais estreitar esses laços. Então eu fiquei de 96 até 2001 conversando por telefone e por carta, falando em inglês, obviamente, porque eu não falava a língua. Né? Hoje eu falo um pouquinho, porque eu me dediquei para estudar e tal. Bacana. E eu não podia ir, porque nessa época eu estava numa ascensão muito grande dentro do Grupo Accor, como executivo, viajava muito, o Brasil inteiro, não tinha como eu ir. Eu também estudava, porque eu comecei, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade velho, né? Ainda na American Express, porque eu tinha aquele problema, né, que eu contei anteriormente, quando eu era mais novinho, quando tinha tempo não tinha dinheiro, quando comecei a ganhar dinheiro não tinha mais tempo de estudar. Então a carreira praticamente até os meus 27, 28 anos, e isso aqui vai um recado para aqueles que dizem que está muito velho para estudar, que está muito, não tem mais tempo, não tem isso e aquilo. Eu comecei a fazer faculdade com 28 anos de idade. E com 36 anos eu já estava com 6 cursos universitários. Porque quando eu comecei a estudar e tive condições de estudar, nunca mais eu parei. E estudo até hoje. Então eu fiz administração de empresas, depois fiz tecnologia, depois fiz marketing, fiz gestão de negócios, 2 pós-graduações, fiz um mestrado em gestão de negócios e controladoria. Parabéns. Quando findou meus cursos, eu falei, bom, agora é a hora de ir para a Macedônia. E aí vem a riqueza da história. Eu fui para a Macedônia em 2002, tinha já uma armação, fizeram um teatro danado lá, as pessoas que aqui estavam queriam que eu fosse homenagear de alguma forma lá, mas não me contaram nada. Então eu desci no aeroporto de Skopje, na Macedônia, fui preso. Fizeram todo um teatro para mostrar qual era a dificuldade que o meu pai, enfim, os pais deles viveram na época do comunismo, né? Então criaram todo um teatro. Depois de 2 horas apareceu uma senhora que até então eu não conhecia, que
ela cacifou, dizendo, não, ele está indo para minha casa, e eu aqui com cara de paisagem, quem é? E aí eu descobri que era uma das filhas do meu pai, portanto minha irmã. Puxa, que interessante. Então, para encurtar essa história, eu fiquei 62 dias lá, eu fui em janeiro. Um resgate, Um né? resgate, assim, é muito maluco essa história, né? Em fevereiro me chamaram para um lugar, eu não conhecia até então, foi minhas irmãs, enfim, a família toda. E era absurdo que até o dia do meu aniversário, que é dia 5 de fevereiro, todo dia tinha gente diferente na minha casa. Pô, quero saber quem é o Risso, quem é esse cara do Brasil, porque é mentira, não tem ninguém do Brasil, é surreal para eles ter alguém do Brasil naquela condição, né, que tem uma história dessa forma, todo mundo achava que era invenção. E aí no dia 4 de fevereiro me levaram para um lugar, que era o Palácio da República, e o presidente da República veio me encontrar, me deu um abraço e disse: eu só sou presidente da República hoje, porque o seu pai salvou meu pai no campo de concentração. Então hoje eu quero fazer uma homenagem para ele através de você. Aí nós fomos para uma sala, enfim, tinha repórter da Macedônia inteira, jornais, revistas, enfim, e eles fizeram um processo de me dar o passaporte como cidadão da Macedônia. Então eu fui o primeiro passaporte de cidadão que não mora na Macedônia do mundo. Puxa, eles lançaram um programa para dar para os filhos, né, para os descendentes dos pais, né, que naquela época brigaram pelo comunismo. E eu fui o garoto propaganda, fizeram uma surpresa, eu faço aniversário no dia 5, então fizeram no dia do meu aniversário, um dia antes, essa homenagem, né, vamos dizer assim, esse lançamento desse programa. Hoje já tem mais ou menos uns 1.500, 1.600 passaportes de filhos de descendentes que moram fora da Macedônia, né? Inesquecível. Mas foi um processo muito bacana, assim, quer dizer, eu arrumei muitos amigos, até hoje eu converso com essas pessoas, tem algumas pessoas no governo ainda, obviamente, tem a troca natural. Sim. Mas eu ainda tenho esse contato, né? Tem um grande amigo que mora aqui na Praia Grande, que ele tem um filho que chama Risto, então é o primeiro xará que eu arrumei aqui no Brasil, que é difícil, né? Sim. Mas é assim, uma história cercada, parece realmente uma história de fantasia. Né? Porque... Você colocar num livro aí, num outro livro. Você já me cobrou, inclusive, você já me cobrou uma vez, eu tenho assim uma vontade danada de escrever, até porque... Enfim, eu não quero me autopromover, mas eu acho que é uma história rica. Realmente é uma história que merece detalhar. Na Netflix também. Vamos tentar, eu estou precisando de apoio e de ajuda, porque é muita coisa ao mesmo tempo, uma cabecinha careca, você vê que eu perdi até os cabelos por conta disso. Muito obrigado aí que você me autografou o livro aí também. Opa, é um prazer, espero que você goste. Parabéns. Dê o feedback depois, espero positivo, né? Tá, sem dúvida. A gente escreveu esse livro com o intuito único de ensinar as pessoas que têm uma empresa um pouco mais familiar, né? Então aí tem todos os processos dos ciclos familiar até que você consiga chegar numa empresa profissional. E aí você tem a segunda parte que eu chamo de tapa na cara. Muitas pessoas hoje têm um comportamento, têm uma atitude, do ponto de vista técnico, maravilhoso, então estudou em escolas fantásticas, tem mestrado, né? Mas se você também não tiver o outro lado atitudinal comportamental adequado, nada dessa técnica vai ajudar. Sem dúvida. Então, quando eu digo, nessa segunda parte, é um tapa na cara, é no sentido de tenha o conhecimento, tenha a técnica, mas saiba também se relacionar, saiba trabalhar em time, saiba horizontalizar, saiba liderar, né? Saiba delegar, né? Não delargar, como a gente falava na American Express. E também transmitir conhecimento. E transmitir conhecimento. Eu acho que esse é a grande riqueza do ser humano, quando a gente consegue aprender, né, e traduzir. E eu vou falar para você, que eu tive uma surpresa agradável, porque eu tinha uma senhora que trabalhava na minha casa, minha secretária, né? Sim. E eu disse para ela assim: Dona Maria, eu escrevi um livro, seu Xisto. Ela não conseguia falar meu nome, me chamava de Xisto. Seu Xisto, eu gostaria muito de ler, mas eu não tenho assim estudo, eu não sou letrado. Eu falei: a senhora tem que ano? Eu tenho até a 4ª série só. Eu falei: então a senhora vai ser a pessoa que vai aprovar ou não meu livro. Falei: mas não tenho esse conhecimento, eu não vou conseguir entender. Eu falei: então eu escrevi o livro para a senhora. Se a senhora conseguir ler, aí eu vou editar. E assim eu fiz. Dei o livro para ela ler. E ela leu e falou assim: seu X, eu entendi
tudo simples, está tudo nas palavras fáceis. Então é eu bacana. acho que esse é o verdadeiro conhecimento. A gente pode aprender, óbvio, nas nossas profissões tem palavras em inglês, tem palavras um pouco mais técnicas, né? Sim. Que são complexas até para a gente aprender. E eu acho que a real passagem de informação é quando a gente consegue pegar essas coisas complexas, traduzir em uma linguagem simples e que possa possibilitar qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha vontade de ler e aprender, possa efetivamente entender aquilo que você está passando de mensagem. Aí eu acho que a gente conseguiu. Está uma linguagem bastante alegre, bastante tranquila. Espero que você com goste. muito carinho, sem dúvida. Ô Risto, nós estamos agora nos instantes finais. Ok. Queria que você falasse um pouco do seu novo desafio. Então, meu novo desafio. A minha vida é feita de desafios o tempo inteiro, né? A questão de um mês atrás, e exatamente um mês atrás, já estava se findado absolutamente todos os pré-requisitos técnicos do Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, já estava se fechado todas as grades. Mas eu tenho um amigo em comum, que conhece o presidente do partido, PTC, que precisava, tinha uma última vaga dentro do partido deles e precisava ter alguém com, segundo palavras deles, com um diferencial. Diferença em que sentido? Com conhecimento de planejamento estratégico, de conhecimento um pouco mais da sociedade paulistana, com conhecimento das dificuldades da periferia e também com conhecimento do empresário. Eu preciso ter alguém assim que consiga tramitar nos dois mundos, vamos chamar assim, para que a gente pudesse compor e elevar um pouco também o nível das candidaturas políticas dentro do município de São Paulo. E obviamente que esse sufrágio caiu sobre as minhas costas mais uma vez, e eu estudei bastante, pensei, ponderei muito, porque a nossa política está tão descredibilizada, né? Que você já entra, você já vai roubar, sim, você já é bandido, você já faz parte do mesmo time, quer dizer, as pessoas estão descrentes por demais. E eu topei o desafio exatamente por causa disso. Eu sou quebrador de paradigma, Kendi. Legal. Eu acho que assim, a gente não consegue limpar, se é que existe sujeira, de fora. De fora você só reclama, mas não tem, você é passivo, você não ativa em absolutamente nada. É igual né? dentro de casa, você limpa por dentro. Você limpa por dentro, exatamente. Então, esse foi o princípio básico por nós termos aceitado. Então, hoje estou candidato a vereador para o município de São Paulo, mas a ideia é que a gente faça só a sequência daquilo que a gente já vem fazendo na área social. Eu gosto muito disso, quero ajudar as pessoas. É muito triste nós termos o que comer, nós temos um certo conforto dentro da nossa casa, nós temos qualidade de vida, mas você sai na rua e vê tanta gente passando necessidade. Não dá para ficar 100% feliz vendo as pessoas passando esse tipo de necessidade. Só que eu, de fora, não consigo fazer nada. Então, eu resolvi aceitar esse desafio exatamente para lá dentro, se tem sujeira, tentar limpar, trazer pessoas que têm a mesmo índole, o mesmo caráter, a mesma vontade, vocação de realmente fazer o bem, né? E a gente tentar fazer alguma coisa em prol da sociedade. Eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode dar, principalmente se tratando de pessoas de bem, né? Pessoas que querem realmente fazer a diferença. Perfeito. Eu te agradeço muito, foi muito bom Eu que agradeço. ter batido esse papo bastante rico, né? E desejo muito sucesso. Eu agradeço e estou à disposição sempre que você precisar, e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse grande profissional, Risto Petrov Monevich, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.